Sejam bem-vindas! Eu me chamo Bruna Pereira e eu ajudo você a aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten, sem deixar de comer o que você mais gosta. Quando eu digo sem deixar, é sem deixar absolutamente nada. Você pode pensar, eu quero comer uma pizza. Pode comer sem glúten. Eu desejo comer um pão. Pode comer sem glúten. Eu quero fazer um pastel. Pode comer sem glúten. Pode fazer absolutamente tudo que você vem à cabeça, que você deseja, sem glúten, só adaptando a maneira como cozinha. Isso é o mais lindo dentro da cozinha funcional, dentro da cozinha sem glúten, que você consegue mudar ingredientes, mudar sabor e fazer tudo. Eu amo, acho lindo demais. Então, hoje nós temos, além da pizza, nós temos um tema que eu queria colocar para pensar, trazer ele de uma maneira diferente. Quanto que custa não ter uma alimentação saudável e sem glúten? Alguém já se perguntou? Depois a gente conversa enquanto ela ficar no forno. Então, anota os ingredientes, que essa pizza é aquela pizza de sardinha, mas você pode adaptar o recheio. Para ela, nós vamos precisar de 2 ovos. Já vou colocar o forno aqui, esse que eu havia esquecido. Primeiro passo, liga o forno. Então, é 2 ovos, meia xícara de farinha de arroz integral. Opte por ingredientes mais integrais, ingredientes, então, da maneira mais primária possível. 1/4 de xícara de fécula de mandioca, polvilho doce, mais comumente conhecido. 2 colheres de sopa de farinha de linhaça. A farinha eu já deixei ela prontinha, mas se você não tiver farinha de linhaça, pega a semente de linhaça, bate no liquidificador, virou farinha. Pronto. É só bater, não tem mistério. Bruna, como é que faz farinha de linhaça? Eu recebo várias perguntas. Coloca no liquidificador e é só triturar, não precisa fazer nada, não precisa acrescentar nada, não precisa secar, não precisa fazer nada. Só bater ela, as sementinhas. Vai precisar de 1/4 de batata doce amassada, meia colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo, né, comumente conhecido também. 1/4 de colher de chá de goma xantana, é aquela pitadinha, aquela pontinha da colher. 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e meia xícara de leite vegetal. Isso tudo são ingredientes para massa, a base. Daí para o recheio você vai utilizar 2 latas, aquelas pequenininhas, tradicionais de sardinha, molho de tomate, orégano e pode acrescentar ainda mussarela de búfala. Se não quiser colocar, pode deixar fora, bem tranquilaço. Então vamos iniciar sempre fazendo a mistura de secos, fazendo o mix de farinhas. Toda receita sem glúten é necessário fazer um mix, porque a farinha sozinha, se você for colocar, ela vai empelotar, ela vai deixar um aspecto ruim, talvez ela não vai se misturar, vai estragar toda a receita. Então sempre faz o mix primeiro. Se tiver dúvida depois, vai me perguntando, que daí eu vou respondendo quando estiver no forno. Então inicia colocando as farinhas. A farinha de arroz, a fécula, a farinha de linhaça, a goma xantana, então lembra sempre 1/4, é a pontinha de goma. Bruna, preciso colocar a goma xantana, posso deixar ela fora? Tem a necessidade sim de goma xantana. A goma xantana ela é um polissacarídeo natural que perguntam, mas isso não faz bem. Sim, gente, ela faz bem, ela não causa malefícios algum para a saúde, senão eu não estaria aqui passando para você, de maneira alguma. Então ela é um polissacarídeo natural, bem tranquilo de ser utilizado. E qual a função dele dentro da cozinha sem glúten? Ele vai servir como uma rede. Então ele vai pegar todas essas farinhas, todos esses ingredientes e vai juntar. A farinha de trigo tem o glúten, que faz uma
Aliás, que faz 4 funções em uma única farinha. As farinhas sem glúten, nenhuminha exerce as 4 funções necessárias para ter uma receita gostosa sem glúten. Então, é necessário colocar a goma xantana em algumas receitas, porque ela vai fazer essa união, ela vai juntar todos esses ingredientes e vai segurar. Pronto, agora mistura ou com o fouet ou com a colher. E reserva, deixa de ladinho. Agora a outra parte é toda no liquidificador. Então coloca os ovos, vai acrescentar a batata doce, as 2 colheres de sopa de azeite de oliva, e o leite vegetal. Pode ser o seu leite vegetal feito em casa, não tem problema. Ah, importante. Deixa eu largar ele aqui para mim não virar. Se for utilizar leite de coco industrializado que já tem espessante, coloca meia xícara de leite de coco, meia xícara de água, porque o leite de coco ele vai ser mais espesso, a consistência dele, porque ele tem espessante na composição. Então, para dar a textura necessária, coloca meia xícara de água. Agora eu concentro. Para não fazer arte e não virar tudo. E o sal também, pode colocar, bater junto. Uma colher de chá de sal. Agora bate ele por uns 2 minutinhos para ficar aquela mistura bem homogênea, bem cremosa. É importante bater, ele vai criar tipo uma emulsão. Então não bate pouquinho apenas para misturar, que não é o suficiente. Deixa ele bater por 1 minutinho no mínimo. Pronto, retira. Olha só, deixa eu te mostrar quando eu despejar ele. Vira ele ali. Pode fazer o inverso? Pode, mas o que que acontece? Ela vai ficar aquela massa mais densa, mais pesadinha. Então o liquidificador vai ser ruim de você mexer, depois misturar o fermento. Então eu gosto sempre de fazer o contrário, colocar o líquido na farinha. Olha a textura. Já começou a ganhar cara de pizza, né? Agora mistura então com a farinha. Olha, deixa eu te mostrar como ele vai criando consistência. Vai ficar igual massa de bolo. Bate, eu já falo do leite vegetal. Olha que espetáculo. Essa massa ela é incrível. Eu sou apaixonada por ela. Sabe aquela massa que te brilha os olhos, que você olha fazendo ela e você já imagina na fofura? Essa massa. Ela é maravilhosa. Então coloca meia colher de sopa de fermento químico. Mistura novamente. E coloca na forma. Essa forma aqui que eu tô utilizando, ela é pequenininha, ela tem 22 centímetros. Se você for fazer numa forma de 28, numa forma maior, sem problema algum, você só vai ter que dobrar a receita. Então, ai, Bruna, aquela minha forma, ela tem 35 centímetros, que tem umas formas que são enormes. Pra família, né? É combo, é pizza pra família toda. Pode fazer, só aumenta a receita. Se não for antiaderente, unta ela para não grudar. Olha o que é essa massa. É linda demais.
Amanhã volta às aulas do Arthur. A Sofia não, né? Só educação infantil. E já tem lanche pra ele levar, já vai levar a pizza. Agora espalha ela. Ela fica a massa mais baixinha. Ela vai crescer um pouco. Faz e depois me conta. A textura dessa massa, tu não tem ideia do que é de gostosa. Ela é aquela massa macia, veludada, assim, que você vai espalhando. É muito bom. Agora vamos para o recheio. A massa já está pronta, a base da pizza está pronta. Quer fazer ela com molho sardinha, quer fazer ela com frango? Pode agora usar a criatividade. Ai, Bruna, eu vou fazer de legumes. Perfeito, fica gostosa também. Então, eu peguei as sardinhas em óleo, só tirei ela. E agora eu vou misturar. Vou pegar essa colher, não, pegar um garfo. Pegar um garfo que fica mais fácil. Eu vou... Olha, amassar ela. Sabe quando você vai sentindo e já vai te dando aquela, vai sentindo o cheirinho, já vai te dando aquela recordação, aquela memória? É muito incrível o que a comida faz, né? Tu olha pra ela e tu já vai lembrando o momento onde que você comia. Então agora, esse molho de tomate tem a receita dele nos destaques no Instagram. Então você pode pegar para fazer, mas pode ser qualquer molho de tomate. Esse daqui eu faço porque eu já faço em maior quantidade, já deixo pronto. Ele é naturalzíssimo, só tomates e temperinhos. Ó, eu vou colocar, dá aproximadamente uma xícara, tá? Vou misturar aqui. Podia colocar um molho de tomate na massa, mas eu gosto de fazer misturado. E deixa eu pegar o sal que eu guardei. Por quê? Eu deixo bem neutro, sem nada de sal, e eu gosto de colocar sal na preparação, depois quando eu for utilizar. Então é uma pitadinha de sal. Ai, que delícia! Já tá pronto, só isso. Simples assim. Eu vou... Aqui, pronto. Agora eu pego o queijo. Eu ralei, comprei o pedaço de mussarela de búfala, eu ralei ele, então é básico. Quer colocar outro queijo, quer tirar o queijo, fica por conta. Eu vou colocar o queijo embaixo, agora coladinho na massa. Para colocar o molho por cima. Cuidado, coloca com delicadeza para não pegar a massa junto. Agora coloca o orégano por último. Pizza tem que ter orégano, né, gente? Se tu quiser colocar orégano fresco, pode colocar também. Está pronta, bem linda. Agora leva para o forno, 180 graus. Ela vai assar por mais ou menos 20 minutinhos a meia hora. Vai depender do forno, mas ela vai crescer. Você vai sentir o cheirinho de pizza. Ela não é demorada, ela é bem rapidinha. Deixa eu só limpar aqui, que eu quero te mostrar uma coisa. Eu recebo várias perguntas. Até ontem eu estava respondendo uma. Como medir sólidos? Ai, Bruna, é uma colher de sopa, é uma xícara, mas como é que eu faço para medir sólido? Que não tem, por exemplo, farinha, tá? Ela fica retinha. Mas quando não tem, que
é macio, é mole, no caso da manteiga, da batata. Como é que faz para medir? Então eu vou te mostrar como medir para a receita dar certo, porque medida é muito importante para uma receita. A receita, se colocar a medida não nivelada, ela vai dar errado. Ai, é 2 gramas, é 5 gramas, é 20 gramas e passa. Tanto se faltar quanto se sobrar, ela desequilibra a receita. Então, a medida, quando é nivelada de sólidos, você faz o seguinte. Ó, aqui eu tô com a batata doce que eu cozinhei. Como já dizia minha avó, batata doce tá super enxuta. Ela tá bem sequinha. Até demais. Ó. Coloca e aperta. Presta atenção que isso não vale para farinha. Farinha é o contrário. Nunca aperta a farinha, nunca soca a farinha. Mas sólidos sim, sólidos você aperta. No caso de batata doce, de manteiga, ó. Aperta por quê? Porque senão vai entrar ar, vai ter buraco e não vai ter a medida correta. Então você coloca e aperta. Se fosse deixar a quantidade que eu tinha colocado a primeira vez, já estaria cheia. Só que estaria cheio de espaçamentos, cheio de ar e não de batata. Então coloca a batata e aperta. Eu vou te mostrar como você vai ver. Ai, Bruna, será que eu fiz certo? Já tem um jeitinho. Ó, aperta bem. Agora, como que você vai ver se tá nivelada, se tá certinho? Ó, raspa. Tem que ficar reto. Ó, retinho. Não pode fazer morro. Tá. Agora, para você ter certeza que apertou, que não ficou nenhum espaço, você descola ela, olha só. Que ela fica bem certinho. Se tiver espaço, ela desmorona inteiro, ela não fica assim. Então, você cuida na hora de medir, porque vai fazer diferença na receita, no resultado final dela. A quantidade ela tem que estar certa. Ah, essa colocou. Eu tenho dificuldades em 1/4, 3/4. Eu já explico. A Fábio perguntou: cozinha batata doce na água ou no micro? Tanto faz, pode cozinhar no vapor, ou no micro-ondas, ou na água. O importante é ela estar bem macia. Não, essa daqui eu cozinhei na água. Ela ficou assim enxuta porque é da batata doce. Eu comprei a batata doce e ela é bem novinha, sabe? Bem sequinha. Peraí que eu já vou ler e vou respondendo. A Paty, qual leite vegetal, marca que você usa? Eu gosto de fazer os meus leites vegetais em casa. Vocês já ouviram eu falar que tempo é dinheiro, né? Às vezes, quando a gente não tem tempo de fazer, a gente compra nosso tempo. Então, quando eu não tenho tempo de fazer os leites vegetais, eu compro ele pronto dessa marca, a tal da castanha. Sempre gosto de lembrar o que é o mais importante: rótulo. A tal da castanha, ela tem 2 ingredientes apenas, que é base vegetal e água. Quando você olhar e ler que tem muito ingrediente, que tem estabilizante, que tem, às vezes até corante, tem aromatizante, tem espessante, tem vários ingredientes, deixa na prateleira. Não compra porque é ruim. Leite vegetal, ele só precisa ter a base vegetal e água. O que é a base vegetal? Ah, eu vou fazer leite de amendoim. Então é amendoim e água. Vou fazer de castanha. Castanha de caju e água. Vou fazer um leite então de castanha de caju e castanha do Pará. Castanha do caju, castanha do Pará e água. É só isso que se usa para fazer leite vegetal. É a base vegetal e água. Leite de coco, a mesma coisa. Coco e água. Para
todos, todos, todos. E a tal da castanha, ela tem por princípio ser assim, ter qualidade e ter comprometimento com o propósito. É só base vegetal e água, só isso. Não tem conservante, não tem nada. Esse daqui que eu estou utilizando, ele é um pouquinho mais proteico. Ele tem uma mistura de castanha de caju, ó, eu vou ler os ingredientes para você. Castanha de caju, proteína de ervilha, castanha do Pará e amêndoa. Ele tem também fosfato tricálcico, mas é só a base vegetal. Ele tem a proteína da ervilha, que deixa ele mais proteico. Ai, Bruna, eu não quero utilizar esse. Utiliza de castanha de caju. Ai, de amêndoas. Amêndoas também pode. Amêndoas é o leite vegetal mais neutro. Farinha de amêndoas, tudo, a base dela é ser muito neutra. E se quiser substituir, pode colocar a ervilha, quer ter mais proteína, coloca a ervilha na pizza. É só um meio de otimizar os ingredientes. A receita, ela é algo muito complexo por trás da receita. Por isso que eu te digo assim, receita não faz nada. A receita, se mudou a ordem, se mudou o ingrediente, se mudou uma quantidade, com ela sozinha não vai a lugar algum. Por quê? Porque tem que entender o que vai mudar a proporção se eu tirar esse, se eu colocar aquele, o que eu posso trocar, o que eu posso substituir. É muito mais que a receita, entende? Esse daqui é ótimo. Pro Arthur, agora falando para as crianças, eles têm os choconuts, que o Arthur chama de Todd. Ele nem conhece o que é Todd, mas a gente falou, brincou um dia, meu Deus, é Todd, e para ele aquilo é Todd. Então, é bem bacana, porque é amêndoa, é o leite de amêndoas, cacau e açúcar demerara, mas tudo muito bem equilibrado e muito gostoso. Tu vai estar dando um achocolatado, porque é chocolate e açúcar, mas numa quantidade bem pequenininha, e leite vegetal. Então é uma ótima opção também para as crianças. Depois eu mostro nos stories dele, que é bem bacana e muito gostoso. Denise, obrigado, você é um espetáculo. Obrigado, obrigado, obrigado para vocês estarem aqui comigo compartilhando, porque eu compartilho para você fazer, para você ter liberdade de comer comidas gostosas em casa. Esse é o propósito. É passar o conhecimento que você consiga fazer na sua casa as mesmas delícias que eu consegui fazer sem glúten. Porque quando eu parei de comer glúten, eu tinha essa limitação na minha cabeça. Ai, eu não vou poder comer mais nada. Provavelmente já deve ter passado por isso. Eu brinco que é um estágio da aceitação. E isso nós temos que quebrar, nós temos que ver que tem possibilidade, que comer glúten é assim... é a melhor libertação, deixar de comer. É muito bom quando a gente descobre, meu Deus, eu posso comer tudo isso saudável e sem glúten? Pode sim. A Su falou, eu tenho dificuldade com 1/4, 3/4, as medidas de xícara. Deixa eu pegar uma xícara aqui. Já começou a ter cheirinho. Essa outra eu utilizei para batata, mas deixa ela aqui do ladinho. Então, uma xícara, meia xícara, 1/4 de xícara. Qual é a forma que você faz para medir frações? Por exemplo, tá, tem a xícara e tem a metade, mas eu preciso de 3/4. E se você tiver a xícara de 1/4, você vai colocar 3 vezes 1/4. Vai ter 3/4 de xícara. Ai, Bruna, eu só tenho uma xícara, que é a minha xícara padrão, ela tem 240 ml, que é muito importante. Medida brasileira, né? Porque se você pegar a medida britânica é uma, se você pegar a medida americana é outra. Eu gosto muito, tem receitas de massas sem glúten italianas, eu amo. A base de pizza, é tudo, até de pão, são receitas italianas. E quando eu pego, tem que ter muita atenção para ordenar o tamanho.
porque o tamanho nem sempre é o mesmo. Quando você usa a medida padrão que não está em peso, você tem que cuidar a medida. Eu fugi, mas é só para você ter cuidado, que às vezes é 240, às vezes é 220 e às vezes é 200, depende a região, depende do local. A nossa brasileira, ela é 240 ml, a medida padrão. Então você só tem uma xícara, é um tamanho, a xícara inteira. O que você vai fazer? Imaginar que vai estar dividindo ela em 4. Pega uma caneta, não, eu brinco, não pega a caneta, não risca a xícara. Mas você imagina, ó, 3 dedos. Se eu dividir em 3, cada parte vai ser 1/3. Se eu dividir em 4, cada parte vai ser 1/4. Logo, 3/4 de xícara vai ser faltando 1. Então, se você colocar, é como se você tirasse um dedo fora, né? Deixasse aqui faltando. As frações de xícaras, elas são a maneira mais simples de você dividir a receita, de você somar a receita. 1/4 de xícara. Como que você vai dobrar a receita para fazer o dobro? 1/4 de xícara é meia xícara. Então, é só aumentar. 1/4 de meia xícara, divide ao meio, a mesma coisa. Se você for utilizar para colher, é mais fácil, porque eu só vou dobrando a quantidade, né? Mas xícara, ela tem essa diferençazinha. Mas é só tu pensar que é sempre uma xícara inteira e é a fração da xícara que a gente fala. Nada mais é do que dividir uma xícara. É a fração de pedaços dela. Imagina, Fábio, não tem que pedir desculpas de jeito algum. Eu vou passar para vocês, anota. Já tá com cheiro de pizza. Que delícia. Ó, 2 ovos. Eu vou escrever o nome da marca. É a tal da castanha. Se porventura não encontrar na sua cidade, na sua região, pede pelo site que eles entregam bem rapidinho e o valor sai mais em conta. Tá. 2 ovos, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, meia xícara de leite vegetal. Lembra que o leite vegetal ele tem que ser líquido. Se ele for o leite de coco, que é mais denso, que tem espessante, você vai ter que colocar meia xícara de leite de coco, meia xícara de água. Mas assim, pega o leite vegetal, pega ele já que não vai ter erro. Pode ser o seu leite vegetal que você faz em casa. 1/4 de xícara de purê de batata, então é a xícara nivelada. Lembra que eu medi, que eu te mostrei? Ela é 1/4 de batata doce amassada. Então é meia xícara de farinha de arroz, 1/4 de xícara de fécula de mandioca, 2 colheres de sopa de farinha de linhaça. Daí é 1/4 de colher de chá de goma xantana. É o mesmo princípio. Pega a colher de chá e imagina dividindo em 4. É a pontinha só, é bem pouquinho. 1 colher de chá de sal para massa e meia colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo. E daí agora pro recheio, ele é a gosto, tá? Mas você pode fazer a pizza de sardinha, igual eu faço, que eu gosto. Pode fazer de legumes também. Para fazer ela, você vai precisar de 2 latas de sardinha e 1 xícara de molho de tomate, dá mais ou menos 1 xícara. E 1 xícara eu coloquei de queijo de mussarela de búfala ralado, assim, eu passei no ralador, em casa mesmo, porque você vai encontrar os pedaços, tá? Nunca encontrei mussarela de búfala ralado, mas você encontra o pedaço assim e daí coloca. Quer deixar sem? Pode deixar, não tem problema. Mas que com queijinho fica gostosa, fica.
e depois orégano para colocar em cima. Daí é a gosto. Quer adicionar pimenta? Se sentir a necessidade de sal, eu gosto de colocar pimenta no molho. Então na mistura eu não coloquei, não utilizei pimenta. Já que bom dia com alegria. Sim, sempre, né? Eu falo que eu acordo já radiante. Eu tô tomando café. Eu acho que eles sentem. Tem uma passarinhada aqui em casa que é lindo demais da conta. Eu fico admirando e escutando. Sabe aqueles pequenos prazeres que a gente sente? Eis um que eu amo toda manhã. É trilha sonora, né, do café da manhã. Eles ficam cantando e é bem isso. Dá uma alegria. Parece que o canto já... A Sônia, qual a marca da mussarela que você indica? Então, se eu te falar que eu não compro por marca, porque às vezes tem uma marca, eu vou olhar o nome e eu gravo um history quando eu estiver no mercado, porque às vezes aqui tem uma marca, mas é sempre de produtores locais, tá? O que eu compro é aqui da região mesmo. Às vezes tem uma marca, daí tu vai no outro supermercado, não tem a marca. Pega e olha sempre os ingredientes. Pode, a Fabi perguntou se pode ser atum em lata. Pode sim, pode ser atum, pode ser de legumes. Quer fazer de cenourinha picada com ervilha, com brócolis, pode fazer, fica gostoso. Eu poderia pegar o leite de coco em pó e dissolver em água para obter o leite vegetal? Sim, pode sim. Isso. A Fabi perguntou, bate toda a massa no liquidificador. Mistura, faz o mix de farinha, daí o restante é tudo pro liquidificador. Batata, ovos, o sal, o azeite, toda a parte líquida, só faz o mix de farinha. E separa o fermento, que é o último. O restante, tudo no liquidificador. Ai, Denise, muito obrigada. Você tem alto astral. A gente sabe o que eu aprendi? Que isso nem sempre foi assim. E igual eu falei, teve um período que você me via assim, eu tava sempre... não é murmurando, mas ai, poxa vida, por que isso aconteceu comigo? Agora, quem que nunca se pegou na situação de vítima, assim, de se vitimizar da circunstância? Ai, agora eu não posso comer glúten, nada é pra mim, nada me serve, nada que eu faço vai... Sabe quando a gente vai colocando coisas? E isso pode ser diferente. Se você pegar e ver pelo lado positivo, isso é transformador, porque sempre tem o lado positivo e sempre tem o propósito. Eu vejo, essa história eu nunca contei e até eu nunca contei o porquê que eu guardo ele, porque o meu marido, ele volta e meia, ele fala assim, ai, por que tu não doa? Eu tenho um calção, que é um calção jeans, um shorts, que eu tenho ele desde os 14 anos. Já faz tempo. Ele já tá aquele jeans lavado que eu não dou e eu deixo ele lá. Eu continuo usando ele. Sabe por quê? Porque eu olho assim, cada vez que eu tiro uma foto, cada vez que eu me vejo com aquele calção, é um filme que passa na minha cabeça. E eu vou te falar que é um filme bom. Hoje vendo, é um filme maravilhoso. Uma que o calção já passou por tanto momento, já teve momento que ele ficou guardado anos, que ele não me servia. Já ficou momento que eu tentava colocar ele, eu sentia raiva dele, que ele não entrava e a culpa não era do calção, era minha, né? Já teve momentos que eu coloquei ele me deu muita alegria que, nossa, quando ele voltou a servir foi muito bom. Já teve momentos que ele ficou folgado e eu olhava assim, meu Deus do céu, que alegria. Então eu guardo esse calção pra mim como troféu. Que ele já passou por tantos momentos, ele é uma recordação boa, sabe? E eu não dou ele tá lá. Já tem então seus 16 anos, o calção, já vai fazer 17 e ele tá lá guardadinho, volta e meia eu ainda uso ele. E sabe o que é o melhor disso? É ver ele quando eu coloco e eu agradeço todo santo dia. Isso assim é o principal de ter mudado. Porque quando eu
parei de ficar, ai, eu não posso comer nada, ai, por que que isso foi acontecer comigo, ai, mudou. Eu comecei a cozinhar, eu aprendi a fazer as coisas que eu queria comer, eu comecei a mudar o cabelo que parecia... Eu não tinha, era assim, ó, ficava um rabinho de cavalo, eu não tinha mais cabelo, tava caindo tudo, que parecia que nunca mais ia voltar, que tava quase careca, mudou. Eu comecei a ter mais disposição, que antes eu sentia cansada, sentia assim, ai, as crianças queriam brincar, a Sofia, que ela era pequenininha, queria brincar. Eu tava sempre cansada, sempre. Tava lá, ai, agora não, ai, hoje não, ai, semana que vem a gente vai andar de bicicleta, ai, depois, sabe aquelas desculpas que a gente se dá? E tudo isso mudou. Tudo isso, quando eu decidi mudar, mudou. Então, é a gente pegar essa energia que às vezes fica lá guardadinha e explodir, colocar pra fora, porque nós temos o poder de mudar. É nós que temos o controle. Quando a gente aceita que a gente quer transformar a nossa vida, nós transformamos. Ah, eu quero comer, eu como. Eu quero aprender a fazer aquilo porque eu gosto e eu quero comer. Tem como aprender a fazer. Então é só ter a decisão, o poder da decisão. Ó, a Elida perguntou qual farinha é mais saudável? Farinha de coco, arroz, caju, aveia. Todas elas são. Deixa eu só olhar a pizza e eu já volto a falar das farinhas. Que delícia, que cheiro mais gostoso. Meu super palito. Mais 5 minutinhos e tá pronta. A pizza não tem outro jeito, tá? Você viu que eu abri, espetei o palito, mas vai sair o palito molhado. Por quê? Porque a cobertura é úmida. Então, o que você vai fazer quando tem recheio assim por cima? Você vai ter que sentir a massa. As laterais vão estar sempre antes assadas e o importante é colocar o palito lá no miolo. Coloca o palito no miolo e ele não pode estar mole, que você sente que afunda com muita facilidade. Ele tem que ter atrito. Se chegou, encostou na massa e teve atrito, tu sentiu que ele não afunda com tanta facilidade, é porque daí tá assada. A lateral tu pode fazer o teste. A lateral sempre vai estar assada antes, quando tem recheio por cima e o miolo depois. Tá, deixa eu falar da farinha que ela perguntou. Farinha de coco, farinha de arroz, farinha de castanha de caju, farinha de aveia. Cada uma tem uma função. Dentro dos nutrientes, quem já ouviu aquilo lá que temos que comer um prato colorido, que a alimentação saudável tem que ser colorida? E é por isso, porque cada cor vai ter um nutriente, vai ter uma propriedade diferente e as farinhas não é diferente. Porque se tu pensar assim, ó, farinha de coco, o que ela é? Coco. Só isso, coco. Caju, o que é? Caju, é a semente. Arroz, o que é? O grão. Aveia, outro grão. Cada uma é uma, cada uma vai ter propriedades, cada uma vai ter nutrientes específicos, que é o principal. E essa combinação é o que vai fazer ser saudável. E agora, puxando para a parte culinária mesmo, cada uma delas tem uma função. A farinha de coco é uma, a farinha de arroz é outra, a de caju é outra e a de aveia é outra. Cada uma tem uma função diferente. A Gil colocou, eu estou assim, como mãe é muito frustrante. Eu sei exatamente o que é passar por isso, de não conseguir fazer algo que ficasse gostoso, não conseguir algo que eles pudessem comer. É muito mais do que a comida. Quando eu te perguntei lá no início da live, algumas nem estavam aqui, o que não ter uma alimentação sem glúten pode nos custar? Quando eu falo de nos custar, nem sempre é dinheiro.
Claro que se eu não souber fazer o meu pão e eu for comprar um pão pronto, vai me custar dinheiro, porque um pão que eu poderia fazer com R$ 4 eu vou pagar 20. Mas é muito além do dinheiro. A alimentação, ela é, assim, ultrapassa o dinheiro sem sombra de dúvidas, assim, é muito mais do que o dinheiro. Porque eu não ter aquele convívio com a família me custa. Eu não estar preocupada com a minha saúde, mesmo eu sabendo que eu não posso consumir glúten, e daí eu vou lá e consumo. Vai me custar a minha saúde, ou eu vou ter que tomar remédio, ou eu vou passar dor. Vai me custar a minha paz de espírito, porque a gente fica frustrada como pessoa, o nosso eu frustra, a gente fica se sentindo assim, ó, dá vontade de cavar um buraco e se enfiar lá dentro e não sair mais, né? Já passei por isso que eu te falo, não faz, não se deixa entrar. Tudo é possível fazer. E também pode nos custar o nosso desejo. Quando a gente pensa na alimentação e pensa o que ela pode nos custar, quando a gente deseja algo e ela tá como caminho, é como se fosse a ponte. Se eu quero fazer um bolo para o meu filho e eu não consigo fazer o bolo, ele não vai ter a alegria de comer o bolo. A comida só foi a ponte para aquele momento. Então, aquele momento de poder compartilhar o café da manhã, de poder compartilhar o café da tarde, de fazer uma refeição gostosa, de fazer algo que ele goste de comer, sendo o bolo, sendo a pizza, sendo um biscoito, sendo qualquer alimento que ele goste, a comida só vai ser a ponte. Pode te custar aquele momento de alegria. Ai, Gilmundo Carlos, isso motiva a continuar com seu testemunho. Eu recebo muito testemunho. Eu tava conversando com uma menina na quinta, no sábado. Ai, eu não sei porque eu fico meio perdida nos dias, ainda mais com essa sequência intensa que nós estamos de aula, né? Porque daí eu esqueço se é terça, se é... Teve feriado no meio da semana, essa semana tá toda confusa. Mas eu tava conversando com ela e ela tava me dando o relato, ela disse bem assim: eu tinha síndrome do intestino irritável. E daí eu não conseguia mais comer, eu não conseguia. E eu falei pra ela: olha, com a retirada do glúten, eu te dou certeza absoluta que a sua vida melhora. E daí ela, Bruna, sério? Daí eu falei sim. E daí eu dei o relato para ela de uma aluna que a Fábio, ela tem a síndrome do intestino desde os 18 anos. E ela também não consumia glúten, não consumia as outras e mesmo assim, ela consumia remédio para sanar a dor, e depois que ela parou, que daí ela tirou que ela não consumia mais glúten, que ela não consumia mais o que causava dor, melhorou a síndrome do intestino irritável. E daí quando eu falei isso para ela, foi a mesma coisa que eu tô contando para vocês, porque o que acontece é de passar, sabe? Quando a gente passa por isso, a gente passa o nosso testemunho, a gente passa o que aconteceu, motiva outra pessoa a passar por esse processo, por essa etapa e continuar. A Elida perguntou: todas elas são sem glúten? Sim, tudo que eu faço é sem glúten e eu faço tudo. Tudo que tu imagina. Olha, a Fábio colocou dos 18 aos 38 com dor. Eu contei, até fazer um convite ao vivo. Fábio, eu vou convidar essa semana que daí a gente faz um bate-papo e tu conta a história. Porque eu contei pra ela como inspiração mesmo. Quando a Fábio me contou que todo esse período ela passava dor e depois de deixar de comer glúten, foi assim, teve melhora, mas o deixar de comer glúten, ele é muito mais do que deixar, né? Não comer glúten e também não comer nada, não é válido, porque a gente fica deprimida, a gente fica muito triste, frustrada. E daí quando eu contei pra ela que você tinha síndrome igual a ela e deixou e foi muito bacana.
Eu topo. Ai, que bacana, fico muito feliz. A Fábio vai contar a história dela pra vocês. E daí todas as receitas, quando eu deixei de consumir glúten, eu fui buscar fazer elas sem glúten, todas as comidas que eu gostava. Pizza. Amo pizza. Pizza, pastel, coxinha, risoles, bolo, tudo dá pra fazer sem glúten. Tem mães que me falam assim, que me buscam, ai Bruna, o sonho do meu filho é voltar a comer biscoito. Criança não pode deixar de comer coisas que crianças gostem. Até adulto gosta, né? Quem dirá criança. Então, criança tem que ter aqueles prazeres de comer um biscoito com café ou com achocolatado, Toddy, que não é Toddy. Eles têm que ter essas sensações que vão trazer para eles aquela memória quando eles ficarem adultos, igual nós temos da nossa infância, de quando nós éramos pequenos. Ai, o que eu comia? E não precisa privar eles de ir em aniversário e ficar sem comer, de olhar lá o colega comendo na lancheira e não poder comer, pode fazer tudo. Sabe o que eu faço pro Arthur? Eu faço e pra Sofia também. Agora ela não vai, né, pra escola porque não voltou, mas os pequenos voltaram. Eu faço disquinhos, eu não tenho nenhum molde, mas eu faço as mini pizzas pra eles, assim, ó, pequenininha, e daí ele leva na lancheira. Ai, que delícia! Eu deixei ali, né? E deixei, fiquei te acolando, quase que queimou minha pizza. Quando colocar, cuidado! Olha só, ela começa a descolar totalmente da forma. E agora eu vou cortar ela para te mostrar como é que ela fica. O cheiro de pizza pela casa é maravilhoso demais. Que delícia! Pizza moda da Bruna, né? Muito recheio. Se não é para ficar gostoso, nem faço, né? Se não é para ter muito recheio e ficar gostoso, olha essa massa. Eu não sei se você vai conseguir ver bem. Porque ela está megamente recheada. Olha isso. Ela fica incrível, muito gostosa. Deixa eu te mostrar assim. Tá quente, cuidado, Bruna. Ela fica bem fofinha, bem gostosa. Fica aquela pizza de liquidificador, aquela pizza que você comia. Que bacana, fico muito feliz. Fica aquela pizza que você comia, que você tinha recordação exatamente igual, feita com trigo. Só que muito mais saudável. Olha, quando eu te falo que são muitos nutrientes, que são muito mais do que farinhas. Por quê? Tem arroz, tem mandioca, tem batata doce, tem azeite de oliva, tem, no caso do meu leite, tem castanha de caju, tem tudo isso. Qual que é o mais saudável? É a combinação deles. É isso que eu ensino para vocês, fazerem receitas gostosas, saudáveis e sem glúten. Já coloca hoje no cardápio da tarde, o café da tarde já vai ser com pizza, é quase um café janta, né? Essa pizza ela vale para janta, ela vale para café da manhã, ela vale para café da tarde, é muito gostosa. E a Jaque perguntou qual é o tamanho da assadeira. Muito bem, essa assadeira ela é pequena, ela é de 22 centímetros, ela é assim, ó. Olha, ela é pequenininha.
Quando você for fazer na maior de 28 centímetros, nas de 35, tamanho família, tu aumenta ela, tu dobra ou triplica a receita. Quando você fizer a pizza de sardinha, me mostra que eu vou amar ver. Obrigada, imagina, não precisa agradecer. Beijos, até amanhã!